Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre traição. O tema de hoje no programa é traição. Você já foi traído, sabe como identificar uma pessoa que está traindo? Você já enfrentou problemas com infidelidade? Você conseguiu perdoar, não conseguiu? Enfim, nós vamos falar muito sobre esse assunto que é muito importante. Não é algo da nossa geração, é algo de antigamente. Jesus foi traído por um apóstolo, então a gente vê isso acontecer há muito tempo, né? E a gente vai falar sobre esse assunto. E eu trouxe aqui um casal de Deus, um casal que vai... Quando falaram esse tema, eu falei, vou conversar com esse casal, vou trazê-lo para o programa, porque eles têm muito conteúdo e vai poder ajudar bastante a gente sobre esse tema no nome de Jesus. Eu estou aqui com o pastor Mário Célio, meu amigo, pastor Mário lá de Volta Redonda, e a sua esposa Rosana Alavassi. Pastor Mário, seja bem-vindo. É um prazer, pastor Ednilson, estar aqui, né, com o senhor, né, com todos os amigos, em nome do Senhor Jesus. E é um tema delicado e vai ser uma benção. Vai ser uma benção. Também estou aqui com a pastora Rosana, a esposa do pastor Mário, estará juntos com a gente aqui para desvendar esses mistérios, se é que tem algum mistério aqui, para ser desvendado, né, pastora Rosana? Seja bem-vinda. Boa tarde, pastor. Obrigada pelo convite. Realmente é um tema polêmico, né? Sim, sim. Quem ainda não foi traído um dia, porque a traição não é só no casamento, né? Sim. A gente vai falar muito sobre isso, né? As pessoas pensam que, bom, traição, casamento, mas nem sempre é assim. Bom, nós vamos usar uma matéria bem rapidamente sobre traição. Vamos lá. O Brasil é o país mais infiel da América Latina. Isso é o que aponta o estudo realizado pelo aplicativo de encontros Gledden. O estudo mostrou que 8 em cada 10 brasileiros já foram ou são infiéis. A traição pode ser definida como a falta de lealdade, quebra de confiança e falta de fidelidade. Em Provérbios capítulo 6, versículo 32 e 33, diz que mais o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Ainda segundo a pesquisa, 7 em cada 10 brasileiros acreditam que é possível amar e ser infiel. 7 a cada 10 acredita que é possível amar e mesmo amando ser infiel. Caramba, pastores. Complexo. 7 a cada 10, 7 disse que entende que mesmo amando pode ser infiel. É muita coisa, né, pastor? E assim, pela visão das pessoas, o que acontece, né? Muitos acreditam que um beijo ou alguma outra coisa não é uma traição. Não chega a ser uma traição, né? A visão das pessoas foram deturpadas durante o tempo, né? Sim. O primeiro a instituir uma infidelidade foi Amaleque, né? Que ele colocou ali o casamento com 2 mulheres e aí daí por diante começou toda essa coisa aí. Essa coisa aí que a gente vê hoje, que essa bagunça, vou dizer assim, a gente vê hoje por aí, né? Lógico, falando de traição no sentido conjugal. Aliás, essa é a primeira pergunta. A pastora Rosana vai falar um pouco com a gente aqui sobre o que é considerado traição em um relacionamento conjugal. Biblicamente, pastor, uma traição no relacionamento conjugal começa quando eu olho para alguém com um olhar impuro. Porque Jesus, ele disse que quando nós olhamos para alguém com um olhar impuro, então nós já estamos pecando. Então eu vejo que o adultério, ele não é somente físico, mas Como ele já... o pastor comentou, né? Exatamente. Hoje em dia as pessoas entendem isso, né? Se não tiver o ato em si, o ato mesmo, sexual em si, não seria. Então, flertar... Sim. Às vezes até a pessoa acredita, né, pastor, que se não haver uma emoção, não seria uma traição, né? Seria só algo seria físico. só um ato, né? Um ato físico, né? Só que assim, tem um livro que eu li uma vez, é muito bom, do Steven Gardner, No Altar da Idolatria Sexual. É muito forte esse livro. Então ele fala muito sobre isso, que a pessoa, assim, até na mente dela, ela pode estar ali com várias pessoas. É como a pastora falou, né, pastora? O próprio Jesus disse Sim. que se você olha impuramente para outra pessoa e deseja essa pessoa,
na visão de Deus, o adultério já começou. Na visão de Deus. Para a sociedade da nossa época, não, né? Da nossa época. Na nossa época, nós somos jovens. Para a sociedade atual, vamos dizer assim, não, né? Porque para a sociedade atual, a consumação de uma traição é quando há um ato sexual. Sim. Né? E aí nós vemos também hoje as pessoas tendo consentimento, né? Aquele casamento livre. Então, para eles, tudo é normal. Há alguns anos atrás, eu lembro que começou a se falar e até aparecer em programas isso, não sei se em novelas, não sei qual foi o programa que apareceu isso, aquela história de um relacionamento aberto. Isso, começou a se falar, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, começou a se falar de relacionamento aberto. Então você casa, mas eu tenho a minha vida e você tem a sua e a gente não vai ter problema com isso. Isso não existe, isso não é um casamento. A instituição, pastor, casamento está se falindo, né? Eles estão querendo tirar essa instituição que foi instituída pelo próprio Deus, né? Deixará o homem a sua casa, a sua família, vai se unir à sua mulher e vão ser uma só carne, né? E é uma coisa assim que está sendo quebrada, está sendo destruída por todas essas visões, né? A gente vê como que o diabo ele é sorrateiro, né? Ele vai plantando uma ideologia aqui, uma outra ideia ali, de repente o tal do trisal aparece, e aí vai aparecendo, e você ter duas mulheres, ou uma mulher ter dois homens, não é mais problema. No início a sociedade fica chocada, mas depois todo mundo aceita como normal, aí as coisas vão sendo colocadas devagarinho, daqui a pouquinho você vê, o caldo entornou de vez. A Bíblia, ela diz aqui em Hebreus 13:4, que o casamento seja respeitado por todos e que o marido e a esposa sejam fiéis um ao outro. Sim. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. A Bíblia tem vários textos, se for pensar desse jeito. Mas deixa eu te falar, já que o senhor entrou nesse assunto aí, desse texto, existe diferença, pastor? A gente até conversou meio que em off, né? A gente conversou sobre isso aqui, tá, pessoal? A gente estava conversando em off sobre isso. Se existe diferença entre traição e infidelidade. Se existe, então, qual seria a diferença entre traição e infidelidade? Não, vamos falar primeiro assim, pastores, fisicamente, né? Humanamente. Né? Espiritualmente a gente entende, a própria Bíblia coloca, né? Como infidelidade, como um adultério, quando uma pessoa que serve a Deus vai buscar outros deuses. Você tem vários textos na Bíblia que Deus coloca como prostituição, como adultério, quando o povo dele buscava outros deuses. Mas vamos falar fisicamente, humanamente, marido e mulher. Como ou marido e mulher, ou uma outra relação até de amizade, ou de pais e filhos. Sociedade. Da sociedade, né? Qual seria a diferença entre traição e infidelidade? Passou. Humanamente falando, jogou né? Pra senhora, ele vamos falar pelo lado humano. Humanamente falando, quando nós temos uma aliança, um compromisso com alguém, quer seja casamento, sociedade, né? Então, se eu pratico algo errado, quebrando aquele comprometimento, eu estou sendo infiel. Né? Estou sendo infiel àquela aliança, àquele compromisso. Né? Mas também... E aí, automaticamente, já teria traído, né? Sim, a traição está ali, intrínseca ali, né? Porque... Eu penso que a infidelidade, ela é o caminho da traição. Então, a partir do momento que eu quebro essa aliança, que eu quebro esse compromisso, automaticamente eu estou traindo aquela pessoa que confiou em mim, aquela pessoa que assumiu um compromisso juntamente comigo. É o que aconteceu com Judas, no caso. O Judas Iscariote, ele não só traiu, mas foi infiel, né? Igual nós estávamos ali conversando. Porque ele tinha uma relação com Jesus ali, com os outros apóstolos, de confiança, né? De confiança. Exatamente. Ele assistia Jesus de perto, né? Ele era tesoureiro do ministério de Jesus, a gente costuma dizer. E você, vamos supor assim, para quem que você dá o dinheiro? Para alguém que é da tua maior confiança, né? Então, era esse o Judas, né? Ali ele foi tanto infiel, como ele traiu, né? O próprio Jesus, né? Porque ele trai uma causa, uma ideia que Jesus estava colocando ali estava se fundamentando, né? Toda essa fé que a gente tem hoje, né? Tava acontecendo, estava sendo construído essa fé que a gente tem hoje, e ele estava totalmente inserido naquele contexto de construção daquela fé no coração dos judeus e de todas as pessoas.
E aí, então, a traição se constitui por aí, né? Quer dizer, Sim. veio o espírito da infidelidade, ele começou a ser infiel ao ministério ali, roubando o que não era dava dele, para né? o ministério de Jesus, e ali ele vai trair Jesus depois. Então, essa tem uma diferençazinha aí, né? Sim, uma mesmo que pequena muito diferença. tênue. Isso que o senhor ia falar, Mesmo é muito que muito tênue, né? mas tem, né? Tem uma pequena diferença. Na realidade, a infidelidade já brotou no coração do Judas, né? Ele tinha ali Aí uma... ele foi lá e traiu. Inclusive, a Bíblia tem um texto que fala que Sementinha. Satanás entrou em Judas Sim, e ele foi lá e traiu. sim. Não é? Ele pega as 30 moedas de prata lá e vai lá e trai. Mas né? Satanás, ele já era infiel. Satanás, ele entrou porque havia uma semente do maligno, uma Sim, então, ele já concupiscência era no infiel. coração dele. É porque é igual nós tratamos a igreja, né? Às vezes tem obreiros que eles são infiéis, mas não traem, né? Eles continuam ali na igreja, às vezes E falando... podem se arrepender da infidelidade, se tornar um bom obreiro novamente. Ainda não saiu, né? Porque a traição é quando ele sai, vai embora e faz outras coisas, né? Mas Aquele caso de um pastor que fica revoltado com direção, Isso. abre igreja e leva parte dos membros. aí ele é traindo, né? Isso é traição. Agora, assim, às vezes ele fica, mas murmura, reclama ou... Está sendo infiel. Está sendo infiel, entendeu? Entendi. Mas Então, não consumou, Não consumou. o ato da traição. Entendi. Que coisa, né? É muito tênue mesmo, né? Muito tênue mesmo. Um vai puxando o outro, né? Como a pastora falou, né? Na verdade, se você tem um espírito de infidelidade, isso aí vai desencadear na traição, né? Foi isso que a senhora disse? Sim, né? porque o inimigo, ele planta a sementinha. Se a gente deixá-la crescer, cabe a nós, né, dominarmos ali, expulsarmos esse mal. Mas o Judas não. Ele tinha essa semente, ele tinha essa abriu. quedinha pelo dinheiro, o amor ao dinheiro, a cobiça. Então, ali já foi o princípio da É porque infidelidade. a Bíblia fala que Satanás entrou em Judas e ele foi lá e traiu. Sim. Ele não foi trair, ele já era infiel. Já era infiel. Mas ele só entrou porque Mas ele já era só foi infiel. trair Isso. quando Satanás entrou e ele foi lá. Se nós formos Aí foi olhar, a né? traição. Isso. Pedro, ele era infiel também, o Tomé, né? Por toda aquela causa de Cristo, né? Você vê, Tomé era incrédulo, mas só que quem traiu foi o Judas, né? Caramba, irmãos. É forte, né, se for parar para pensar. Porque você pensa na infidelidade, então, logo na abertura, na matéria, fala sobre isso, né? Exatamente. Sobre pessoas que, de 10, 7 acredita que mesmo amando, Sim. podem ser infiéis. Quer dizer. Porque a pessoa, ela acredita que, mesmo ela amando uma outra pessoa, ela pode fazer as coisas. Ela não consegue pecado. controlar a concupiscência da carne. Da carne, o desejo da carne. Desejo. Caramba, hein? Meu Deus. Se Judas, a gente falou tanto dele, ó. A próxima pergunta aqui para vocês. Se Judas Iscariotes tivesse pedido perdão a Deus, ele seria perdoado ou salvo, ou perdoado e salvo? Eu acredito que sim, pastor. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor ela é muito grande, né? E qualquer pessoa, às vezes tem pessoas que ela traiu, ela errou e ela acha que não tem perdão para esse pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se nós confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. E ainda nos purificar de toda injustiça. Exatamente, purifica tudo. Fala isso. Então, eu, na minha visão, eu acredito que se tanto Judas como o Adão também, se ele chegasse diante de Deus, não se escondesse, eu acredito que Deus perdoaria. O Adão, mas eu acho que o Adão recebeu perdão, não recebeu no final? Não, sim, mas eu creio que ele ficaria ali, né? Não saía esse estrago entendi. todo. Não perderia o que perdeu. Que Isso. perdeu a Não sofreria o comunhão, estrago. Porque o salário do pecado é a morte. a Bíblia morte, fala. separação, né? A separação de Separação. Deus. E a morte, a gente vai ver alguns viés aí em relação à morte, que é destruição de lar, problemas financeiros, é a saúde que vai embora, um monte de coisa acontecendo, que são já viés dessa morte espiritual. Até o missionário, uma vez, ele deu uma pregação que ele falava sobre isso. Onde estás, né? Ali havia uma oportunidade para ele, né? E ele se escondeu. Aquela era a hora. Era a hora. Aquela era a hora. É igual o Judas. Eu acredito que o Judas também ele teve essa oportunidade, mas não acreditou nesse perdão. Às vezes tem pessoas que ela está no adultério, está atraindo e ela não crê nesse perdão de Deus, né? Assim, eu entendo isso aí, que a pessoa não crê, mas eu também entendo o seguinte. Lembra que um abismo chama outro abismo? Sim. Então tem aí gente... entrou na fidelidade de novo. Vai na fidelidade de novo. Porque a pessoa ela comete um erro e ela, por não
crê, que consegue receber de Deus o perdão, ela vai cometer outro. Isso. E aí vai outro e outro, até que ela perde totalmente o temor. Exato. Porque a gente encontra ainda, lá fora, muita gente desviada com temor de Deus. Sim. Gente que já foi da igreja, gente que não aceita falar mal da igreja, gente que errou, saiu, mas não consegue voltar. Ela não consegue voltar para a presença de Deus, mas você ainda sente aquele temor de Deus no coração da pessoa, até para falar ela tem maior respeito. Né? Só que tem pessoas que saíram, não conseguem crer que podem receber esse perdão, Sim. né? E aí começam a errar reiteradamente até o temor vai embora, aí você vê pessoas É porque elas não se perdidas. sentem dignas do perdão. É uma coisa que a gente tem que trabalhar Elas no se coração sentem das pessoas. indignas do perdão. Já peguei várias pessoas que dizem, mas Deus pode me perdoar? Deus, Ele pode. É como o pastor disse, 1 João 9, se nós confessarmos os nossos pecados e houver realmente um arrependimento, porque Deus, Ele olha para o nosso coração. Sim. Esses dias eu preguei, agora eu não estou recordando o texto, depois eu posso puxar aqui. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele não poupou nem o filho dele. Se Ele não poupou nem o filho dele, por que Ele... Acho que é Romanos 8, salvo engano. Se Ele não poupou nem o filho dele, por que Ele iria agora querer o mal para a gente? Né? Se Jesus fez o que fez na cruz e Deus mandou que Ele fizesse e Ele foi lá e fez, é para que hoje a gente pudesse ter exatamente a condição de ter esse perdão e de ter a capacidade de voltar atrás dos nossos erros. Né? Até tem pessoas que ela fala assim, Judas é o filho da perdição, né? Mas eu creio assim que ele se colocou na qualidade, não que ele era o escolhido para isso. Né? Ah, sim. Né? A profecia dizia de Isso, um filho da perdição. Poderia ser qualquer um. Poderia ser o Pedro, né? Poderia ser o Pedro, teimoso que só, cabeça dura. O Tomé que era incrédulo, né? O Tomé que era incrédulo. Mas eu vejo assim, uma vez nós estávamos fazendo um trabalho de entregar sopa, alimento na madrugada, e nós pegamos um caso desse. O rapaz adulterou, estava na rua, e ele falou assim, não, mas meu caso não tem jeito. Eu falei, mas por que não tem jeito? Ele falou, porque eu adulterei, eu pequei, esse pecado não tem perdão. Alguém ensinou errado para ele. Eu achei até bom essa pergunta, porque há muitas pessoas nessa situação. Né? Eu tenho um testemunho que eu conto, não foi em Bangu, quando eu era da freguesia, de uma senhora que chegou lá, levada por um casal de amigos, não foi nem pelo marido. E ela estava completamente deprimida e se sentindo pecadora diante de Deus. Ela nem levantar a cabeça para falar com a gente, ela conseguia levantar mais. O casal trazia ela, segurando ela assim, ela andava assim, ó, morta, completamente sem vida, sabe? Quantas pessoas estão assim, né, pastor? Quantas pessoas. Aí o casal falou que ela achava também que tinha pecado com o Espírito Santo. Aí eu falei para ela assim, olha, se a senhora tivesse pecado contra o Espírito Santo, a senhora não estaria numa igreja nem diante de um homem de Deus como eu. Sim. Aí ela tomou um choque e levantou a cabeça. Foi a primeira vez que ela levanta a cabeça e olha para mim. Aí eu ganhei ela ali, comecei a falar sério com ela, mandei ela continuar vindo, ela continuou vindo com o casal. E essa mulher se converteu. Aí eu digo que se converteu, porque ela já frequentava a igreja, mas estava, né? Não tinha conhecimento. Então, se converteu desse entendimento errado, se libertou disso, ficou com a gente firme, virou obreira. Olha que bênção, hein? O marido incrédulo foi lá na igreja, pediu atendimento. Aí eu sentei com ele e falou assim, pastor, eu queria te conhecer. E eu vou te pedir um favor. Não deixe a minha esposa sair dessa igreja de jeito nenhum. Que bênção, hein, pastor? Muito legal, né? Muito Louvado legal. Ele falou isso comigo, aí, logicamente eu depois chamei ele para ficar na igreja. Aí ele falou, não é minha hora ainda, não sei o quê. Infelizmente, né? Mesmo não vendo um milagre grande desse, as pessoas não se dobram, né? Mas ele me pediu assim, cara a cara, literalmente ele pediu, não deixe a minha esposa sair da sua igreja de jeito nenhum, porque eu ganhei uma mulher diferente, ganhei uma mulher nova, ganhei uma esposa de verdade. E minhas filhas estão maravilhadas, minha família está maravilhada. A importância do perdão, Caramba, né? Um entendimento. Um entendimento. Se você acha que não pode ser perdoado. Se você que está em casa assistindo agora acha que não pode ser perdoado, você precisa procurar uns pastores como a gente, como nós aqui, alguém perto da sua casa. Tem sempre uma igreja da graça perto da sua casa. Procura um pastor, senta com ele, pastor, por que eu acho que eu não posso ser perdoado? Você vai ter que se expor um pouco, talvez, mostrar
a sua nudez espiritual, se expor um pouquinho, tudo bem, mas você está se expondo para um servo de Deus, que não vai espalhar a sua vida para ninguém. Ele vai estar ali para te ajudar. E, quem sabe, você vai mudar essa situação completamente. Porque a falta do perdão é uma prisão, né, pastor? O perdão, ele liberta, né? Ele é libertador. Ele liberta. É uma prisão. A falta do perdão é uma prisão. É uma prisão. Bom, muito bom isso aqui. Então, concordamos que o Judas, ele podia ter recebido perdão e podia ser salvo. Sim. Sim. E o outro seria o filho da perdição. Não quero nem saber quem seria. Devemos perdoar uma traição conjugal? Essa eu não quero nem falar. Vou só ouvir. Devemos perdoar uma traição conjugal independente da circunstância? Sim, perdoar, sim. Conviver é diferente. Conviver é diferente. Eu não ia falar, mas já que o senhor falou, perdoar todos nós devemos esse é um princípio perdoar. meu já, Sim. entendeu? Tá. Perdoar não Sim. significa voltar a conviver. Eu ensino, é outra coisa que eu ensino também em todas as igrejas que eu passo. Perdoar não significa voltar a conviver. Vai depender do outro lado. Sim, sim. Mas vamos lá, a pergunta é, devemos perdoar uma traição conjugal independente das circunstâncias? Então, foi uma circunstância muito pesada. Tudo muito depende, feia, né, da circunstância, e a pessoa deve né? perdoar. Aí a sua esposa já falou, a pastora Rosana. Sim, mas... Conviver já tem que ver as circunstâncias, né? Porque é igual assim, por exemplo, se a pessoa ela tem o coração aberto para perdoar e viver junto com aquela... Porque isso é o ideal, né? Porque assim, o que acontece? Quando Deus ele dá o divórcio, ele dá por causa da dureza do coração do ser humano. Sim. Entendeu? Então, vamos supor assim, há pessoas que ela tem condição de viver, perdoar e viver. Então, eu acho que assim... Mas essa condição não está ligada às circunstâncias? Então, é o que eu estou falando. Depende, cada pessoa é o coração da pessoa. Cada pessoa, ela sabe a estrutura. Tem pessoas que não dá, né, pastor? Não dá para ela, vamos supor assim, viver junto. Ela perdoa, mas ela não vive junto. Não quer dizer que ela não perdoa, ela perdoou. Agora, tem pessoas que ela consegue perdoar e ela consegue viver junto com a outra pessoa. Então, vou perguntar de novo. Não sei se o irmão não entendeu. Assim, tem gente que consegue perdoar e voltar a conviver. Tem gente que perdoa, mas não consegue voltar a conviver, certo? Isso não vai depender das circunstâncias? Eu vejo vai, assim. Né? Sim. Como é que foi essa traição? Com quem foi essa traição? Onde foi essa traição? E outra, teve violência nessa traição? Isso, é isso que eu ia falar. E o casamento, pastor, é uma via de mão dupla. Não adianta, eu perdoo, mas se o outro não quiser conviver comigo, se o outro não quiser mudar. Sim. Aliás, parte daí. Quando eu falo assim, perdoar não significa voltar a conviver, eu parto do princípio que o outro não se arrependeu. Eu estou partindo desse princípio. O outro não se arrependeu. Então, peraí, eu vou carregar isso no meu coração? Vou ficar com o meu coração cheio de amargura, de mágoa? Perdoei, mas não vou voltar a conviver, porque essa pessoa simplesmente não se arrependeu, vai fazer de novo, vai magoar de novo, vai ferir de novo, vai trair novamente. Então, perdoo, mas não convivo, porque não houve dela uma real... um real arrependimento, uma demonstração de arrependimento verdadeiro. Isso que depende tem da... traição que é traumática também. Sim. Entendeu? É como se quebrasse um vidro, né? Uma traição, ela é... Explica pra gente essa por exemplo... Fez analogia, agora tem que explicar. É como se estilhaçasse, Então, né? olha que é discípulos, como é que é essa palavra da semente que o senhor falou? Ela falou a palavra certa. É igual cristal, né? Estilhaçado. Estilhaça tudo, difícil para remontar tudo de novo. É complicado. Tem um processo, E mesmo não é? que remonta, vai ficar... Fica. Que remonte ainda vai ficar as marcas, né? Sim. Tem a ruptura da aliança, né? As marcas são difíceis, né? Por isso que eu falo assim, o perdoar e viver junto é uma coisa muito difícil. Tem que ter aquele amor bem grande, mesmo, aquele amor ágape, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Tem que ser uma ação de Deus. Tem que ser. Tem casos, e nós conhecemos vários casos de pessoas que perdoaram, reconstruíram os casamentos. E são felizes. Tem Também pessoas que divorciaram e hoje estão de volta junto, vivendo juntos. E tem gente que divorciaram por traição e hoje são tristes. Porque queriam ter voltado, mas agora já não tem mais Perderam a como. oportunidade. Eu já vi isso também acontecer. Eu também vi. Muitos, pena, né? Teve um caso que o rapaz hoje, ele toca tudo, né? E a esposa dele falava assim, ele lutou por a vida toda por ele. Depois ela foi embora. Quando ela foi embora, ele se converteu. E agora já tem outra vida formada. Não tem como.
Caramba, olha, traição é o assunto de hoje aqui no Conexão. A gente tem muito para falar ainda sobre isso. Nós vamos a um intervalo bem rapidinho e não saia daí. Vamos continuar falando sobre esse assunto. O fogo vai descer aqui, hein? Vamos lá. Voltamos com Conexão, hoje falando de traição. Eu estou aqui com o pastor Mário Célio e a pastora, a esposa do pastor Mário, a Rosana Alavarce. São pastores lá em Volta Redonda. Já há quanto tempo já pastoreando Volta Redonda? Vai fazer 2 anos, 2 anos, vai fazer 3 já. Já vai fazer 3, né? Vai fazer 3 o ano que vem. Como é que passa rápido, né? Passa. 2 anos e 6 meses, 2 anos e meio. 2 anos e é meio. bem específico. Mulher é diferente, né, cara? Tem outro nível. É detalhista, né? detalhista. Né? É outro nível. Nós vamos agora ao quadro Abre Aspas. Vamos lá. Vai. Pesquisa aponta que 62% dos jovens consideram ter um relacionamento aberto. Um recente levantamento apontou que a geração Z tem mostrado interesse em modelos de relacionamento não tradicionais. Segundo a pesquisa realizada com jovens brasileiros de 18 a 29 anos, a maioria dessa faixa etária demonstrou conforto e progressismo em relação à ideia de não monogamia. Cerca de 62% dos entrevistados afirmaram estarem abertos a experimentar relacionamentos abertos. Essa tendência entre os jovens brasileiros foi destacada como mais expressiva em comparação a outros países analisados, como o Reino Unido, Estados Unidos, México, Espanha e Canadá. A pesquisa revelou que 59% dos membros da geração Z desejam relacionamentos abertos ou poliamorosos, identificando benefícios como uma vida sexual e romântica mais plena, 65%, e uma mentalidade aberta em relação a diversas formas de amor, 54%. A fonte rbconline.org.br. Amigos, é o final do século XXI, é o final dos tempos, é Jesus voltando, eu não sei mais o que falar, porque realmente, infelizmente, essa geração Z, os mais jovens, estão com esse tipo de pensamento que está sendo plantado na mente deles e eles estão entendendo como normal. Minha preocupação é, pastores, se os jovens têm esse pensamento agora, como vai ser o filho deles? As futuras gerações. Se hoje nós temos uma geração porque aí estão trocando as palavras, né? A prostituição, ou a lascívia, ou uma vida sexual desenfreada, está dando lugar a ideias. Quer dizer, isso é uma ideia que todo mundo tem que abraçar e você agora pode variar. O amor são vários tipos de amor e não é questão de prostituição. Você vê a importância, pastores, eu vejo nisso, né? A importância de nós, pastores, não perder a nossa essência. Uhum. E é uma pena que alguns estão perdendo, tá? É uma pena que alguns estão perdendo. A essência de que o diabo é o causador de todos os males. Sim. Se ele puder implantar a ideia dele, as ideologias dele, ele vai implantar. E a gente cada vez mais sendo amordaçado, sem poder falar. Mas a gente precisa manter a nossa fé firme e precisa manter os princípios bíblicos, né? A gente não pode perder os princípios bíblicos para agradar ninguém. É o que a Bíblia diz, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E ele falou assim para nós, não atentarmos para essas vãs filosofias, né? Que nos últimos dias iam ter, né? Já foi avisado, né? Foi avisado. Agora, assim, eu bato nessa tecla, a instituição casamento, a gente tem que fortalecer cada dia mais. Tem. Ensinar isso para as nossas crianças, né, pastor? A base, ela tem que ser na vida das crianças. Então, as crianças de hoje, que nós temos a oportunidade de ensiná-los, eles têm que ver uma referência de casamento dentro dos seus lares. Nesse pensamento, eu também penso assim, tá? Já falei isso aqui várias vezes. A igreja não deveria se preparar. A igreja que eu não digo não é a nossa igreja, a igreja da maneira geral. Não deveria se preparar para ensinar melhor e cuidar melhor das nossas crianças, porque lá fora o que eu vejo é que o diabo entrou com tudo. Sim.
Ele tá, não sei se ele está percebendo que o dia dele está chegando, então ele acelerou e ele foi lá embaixo nas crianças para que hoje nós tivéssemos jovens com esse tipo de pensamento que amanhã vão ter filhos. E se eles têm filhos com esse tipo de pensamento, como é que serão a próxima geração? Nem sei como é que vai se chamar a próxima geração, essa é a Z. É a Z. Mas, assim, a gente, então, que tem o nosso princípio, que não é nosso, na verdade, é do Criador dos céus e da terra, a gente precisa ir lá na raiz e começar a passar isso seriamente para as crianças e não ficar só botando as crianças para ficar brincando na igreja. Porque as crianças, elas não aprendem pelo que elas ouvem, as crianças aprendem por aquilo que elas veem. Então, tem que ter dentro dos lares cristãos essa identidade de Cristo no casamento. Sim. Então, as crianças vão assimilar aquilo que eles estão vendo dentro de casa. Então, a igreja ela tem que se conscientizar dessa postura dela dentro da sociedade, porque o casamento é a base da sociedade. Então, qualquer do inimigo, eu destruo o casamento, eu destruo a sociedade. Sim. Uma sociedade sem uma base familiar é uma sociedade manipulável, é o que nós estamos vendo. É o que a gente está vivendo. É o que nós estamos vivendo hoje. E, assim, nunca se viu, eu entendo isso, nunca se viu uma sociedade tão desregrada e tão destrambelhada, né? tão sem noção, achando que estão culturalmente corretos. Sim. Porque antes, quando você pegava um grupo em erros, todo mundo conseguia apontar o erro. Hoje, ninguém aponta o erro. Tudo Hoje é as normal. pessoas encontram uma maneira filosófica de explicar aquilo ali. Então, tem sempre uma maneira filosófica de explicar o inexplicável. O errado. Cabe a nós, né, levarmos essa palavra, levarmos esse entendimento para as pessoas. O casamento ele é muito importante na vida do ser humano. Desde o início, a Bíblia diz, o homem vai se unir à sua mulher, vão se tornar uma só carne. E aí ele fala que o casamento bem-sucedido há crescimento e há multiplicação, né? Quando a pessoa ela destrói isso, o reino dividido, ele não vai subsistir. E é o que está acontecendo. Quando há divisão dentro do casamento, não está subsistindo uma família, não está existindo base familiar. As pessoas estão crescendo desta maneira, né? Sem a visão do que é realmente a união, o casamento, é o que ela estava falando, na questão de ter essa base dentro da própria casa. Igual o senhor falou, tem muitos que dentro de casa não estão levando esse Cristo para dentro da casa. Porque... na verdade, foi a pastora Rosana que falou isso, e é verdade, né? Então... As crianças, elas olham para os seus pais. Se ela não vê nos seus pais um conceito bíblico, quer dizer, mesmo estando na igreja, não vive o conceito bíblico de igreja, de casamento, o conceito bíblico de casamento, por que elas vão viver? Se os seus pais não vivem, embora estejam na igreja. Exatamente. Né? E a gente não está agora nem falando de quem está fora e não conhece. A gente está falando de quem já sofreu já enfrentou uma libertação, agora já supostamente já nasceu de novo, vive num ambiente eclesiástico, num ambiente bíblico e não consegue viver. É igual o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó insensatos Gálatas, né? Que tão depressa está saindo daquilo que foi ensinado, né? Da fé, né? E levando essas coisas, para eles começaram a se desviar ali na Galácia. Né? Já conhecendo, né? A verdade. E aí os outros começam a seguir. E o senhor falando a respeito das crianças, né? E a pastora também falou, se o senhor olhar, a Bíblia ela fala lá em Êxodo que quando ele foi atacar, ele atacou as crianças. E em Mateus também, quando ele foi atacar, ele atacou as crianças. Porque dali viria o Salvador. E quantas crianças que pode ser aí libertadoras, né? Mais à frente, né? Sim. É forte lembrar disso aí, né? Porque você vê que o diabo volta com sua estratégia, né? Sim. A estratégia foi, vamos matar as crianças lá no Egito, vamos matar as crianças aqui agora na Judéia, sempre no sentido de parar a obra que Deus quer fazer. A obra do Quer dizer, e agora estão matando as crianças no sentido espiritual, ensinando coisas para as crianças que elas não deveriam aprender.
A Bíblia até fala para não despertar o amor antes do tempo neles. Sim. Né? Então, infelizmente, a gente está vivendo nessa época aí, né? Então, a gente está falando o que a gente entende, são nossos princípios, não estão atacando ninguém, mas é o que a gente está vendo. Provérbios 18, 22 diz assim, e eu separei aqui, ó. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Essa pergunta é para o senhor, né? Eu achei, tá aqui, ó. Conta um pouquinho, então. Já que o senhor achou uma mulher, quem acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O senhor achou a sua esposa, né? Conte um pouquinho aí de como o senhor achou, vou usar essa palavra, tá? Vou usar essa palavra porque... não precisa dar o testemunho, a gente teria que fazer outro programa. Eu conheço um pouco do testemunho de vocês, tá? Então a gente teria que fazer um programa só para contar o testemunho do casal Mário e Rosana, que teria que ter um programa inteiro. Mas assim, resumidamente, como que o senhor encontrou, como é que funcionou, como é que aconteceu, até chegar aqui em Volta Redonda e como é que está a adaptação de vocês aqui no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Eu ia deixar isso até para o final, mas já que essa pergunta tem tudo a ver, né? Eu queria saber como é que foi isso. Eu acho que o pessoal em casa está todo mundo... Pô, quero saber também. Nosso povo é curioso, né? Eu encontrei ela, foi no terreiro, né? Foi no terreiro. Explica resumidamente para todo mundo entender. Eu estava fazendo um trabalho, uma pessoa ela tinha se convertido a Cristo e eu atendia as pessoas dentro do terreiro, sendo pastor, né? E um dia ela foi lá para se suicidar, né? Ela queria se suicidar. Ela foi até o terreiro buscar a entidade lá. A resposta do que eu queria, porque senão eu iria me matar. Já havia tentado, entendeu? A senhora foi lá, então, para receber uma resposta do que a senhora queria, porque a senhora tinha a intenção de tirar a própria vida se aquela resposta não chegasse. Era o Deus que eu conhecia. Sim, sim. E aí ela me encontrou lá, entendeu? O senhor estava pregando lá. Estava pregando lá. Falei de Jesus, ela aceitou, né? E uma coisa interessante é que eu tinha orado antes. Não, peraí. Deixa a pastora Rosana falar também. Eu lembro do testemunho de vocês. Quando a senhora chegou lá, a senhora tomou um susto, porque o centro não era mais centro. Não. A mulher que dirigia o centro agora era crente. Era crente. Porque ele tinha feito trabalho lá e ela tinha se convertido. Isso. Então a senhora foi no seu antigo centro para receber essa resposta, porque a senhora servia aquelas entidades, era a sua religião. Só que quando chega lá, o centro não era mais centro, não foi isso? Sim. Aí a senhora ficou assustada lá. Eu fiquei assustada e deslumbrada. Vendo um homem falando lá de um Deus que a senhora nunca tinha escutado, não foi isso? Sim. Na noite anterior, a ida ao centro, que eu costumava ir, só que eu fiquei acho que uns 2, 3 meses sem ir, porque esse centro, ele era em outro estado, era divisa da minha cidade, estado do Paraná com o estado de São Paulo, coisa de 30 quilômetros. E eu fiz uma oração na noite anterior, eu olhei para o céu assim, estava um céu muito estrelado, só que eu estava muito triste, e eu falei, se existe um Deus em cima, fala comigo, porque eu não quero mais viver, eu quero morrer. Eu já havia tentado, né? Eu falo que eu trago as marcas aqui, mas não com tristeza, mas para testemunho de Cristo. E aí eu fui no outro dia. E eu lembro que no interior tinha muito mototáxi. Eu não sei se existe ainda isso. Existe. Mas eu lembro que a minha cidade era uma cidade que tinha muita usina de cana. E tinha muito aqueles treminhões, sabe? Que conduzia as canas até a usina. E eu lembro que eu estava assim na mototáxi para ir para Ourinhos, né? O estado de São Paulo. E aí falava assim na minha cabeça, pula, porque se você pular, você vai morrer e você não vai sentir dor. E eu até tentava, mas eu não conseguia, porque Cristo, ele tinha, né, um propósito ali na minha vida. E quando eu cheguei lá nesse local, eu avistei ele, não tinha batucada, estava um lugar sereno e ele estava pregando o evangelho. Aí a primeira coisa, eu falei, nossa, pastor assim... Bonito desse jeito, né? Tá vendo? Na minha visão de adolescente. Como é que Deus já mudou até a visão dela, né? Mudou a visão, já deu uma visão boa, né? Até achar o pastor Mário bonito, né? Olha a minha visão de adolescente. O pastor era tudo velho, careca e barrigudo. A senhora pensava isso? Eu pensava isso. Aí quando eu vi, eu achei diferente, né? Aquilo me chamou a atenção. Isso faz quantos anos, pastora Rosana?
Que incrível. Que... No nosso dedo é 27 demais. anos. Né? 27 anos. 27 anos atrás. 27 anos atrás. E aí, isso foi, até Deus usou ele, né? Talvez se Aí a fosse senhora velho, ficou ali- careca e barrigudo, não teria me Não teria dado atenção, né? Não teria dado atenção Naquela que Deus época, usou. 27 anos mais novo, Mais magro, mais magrinho. Tá ali pregando ali. cheio de Mas cabelo. E a mensagem chamou a atenção da senhora. Sim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, Salmos 23, veio de acordo com aquilo que eu precisava. É a resposta que a senhora queria. A resposta de Deus. E dali eu fui para a igreja, entendeu? Dali eu me converti, aceitei Jesus e ganhei o pregador. Olha que bênção, pastor. Achou um esposo. É um pacote Achei esposo. completo, né? Aí Deus me deu. É um pacote completo, né? Deus me Quer dizer, a deu. senhora foi para lá para buscar outra entidade, encontra o nosso Deus, encontra o pastor, se apaixona por ele se apaixona pela senhora e a senhora... Mas uma coisa interessante de se falar, pastor, é Salmos 37, versículo 15, ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Onde mais eu tinha dificuldade era na área sentimental. Por quê? Porque eu vim de um casamento exatamente destruído, o casamento dos meus pais. Sim. Eu convivi em uma família onde era brigas, né? Meus pais, eles eram bem financeiramente, mas as finanças não compensavam o que eu via Nunca dentro da minha compensa. casa, entendeu? Nunca Briga, compensa. meu pai batendo na minha mãe, Nunca compensa. traição, então eram muitas coisas que eu via, então eu falava, quando eu crescer eu vou embora de casa. Então quando eu tive a oportunidade, eu já comecei a me envolver e só sofri. Só derrota, né? Só derrota, só fracasso. Então foi onde eu falei, eu não quero mais. Só que quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, Ele concedeu os desejos do meu coração. Aí mudou tudo. É só você entregar a sua vida ao É Senhor. o Salmo 37:5, né? Entrega teu Isso. caminho ao Senhor, confia Confia nele, nele tudo ele demais, fará. tudo ele fará. Agora, para o senhor, pastor. Fala. Acho que a gente entrou nesse assunto. Quando ela entra lá no antigo terreiro, o senhor está pregando lá. O senhor teve o mesmo sentimento? O senhor olhou e falou, Ele repreendeu. Eu repreendeu? olhei, é porque assim, o que aconteceu? O primeiro olhar foi olhar de pastor. É porque eu tinha orado Ah. e eu tive um sonho. Ih, meu pai, revela tudo pra gente aqui. Vai, vai. E nesse sonho, ela pareceu igualzinha. Eu falei, isso é uma tentação do diabo, cara. Sério? É, porque o jeito que ela estava é o dia que eu encontrei com ela. Que eu fiz uma oração, eu falei O senhor, com Deus. não, peraí. Calma, calma. O senhor orou, o senhor sonhou, e quando ela chega lá, ela está de acordo com o seu sonho? Isso, Que igualzinho. isso? Eu isso? orei, né? Porque assim, era jovem, né? Estava fazendo a obra. Eu falei, Senhor, eu não quero pecar contra ti. E eu só vou namorar com a pessoa que o Senhor escolher para mim. Glória a Deus. Entendeu? Eu fiz esse propósito com Deus. Falei, nem que for para mim ficar eunuco. Precisava exagerar, mas tudo bem. Tá, vai. Aí eu falei para ele assim, eu falei, Deus... E aí naquela noite eu tive esse sonho. E ela aparece. E eu vi ela. E aí demorou um ano depois. Ah, foi um ano depois. Um ano depois. E quando ela entra, então, o senhor olha para ela e percebe que é... E ela estava igualzinha. A roupa, Caramba. a mochila, tudo igual. Aí o senhor falou, opa... Eu falei, isso aí é demônio Chegou. querendo me tirar do Como é caminho. que é aquela música? Tanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Mas a princípio ele Sei que repreendeu. hoje é o meu dia. Mas aí no início o senhor repreendeu, É, porque... Aí eu falei assim, não pode ser. Aí foi indo. E a gente tratou tudo bem, né? Como pessoa, como não tendo nada mesmo, né? Não extrapolou os limites, né? Foi até depois, foi muito depois, mais tempo, aí deu tudo certo em nome do Senhor Glória a Jesus. Quando realmente eu me converti. É. Amém. Que coisa boa. Bom, já poderia parar o programa aqui já. Forte. Qual a maior virtude José do Egito nos ensinou quando ele perdoou seus irmãos? Qual seria, pastora Rosana, a maior virtude que José nos ensina naquele ato de perdoar os irmãos? O amor. O amor, né? Eu vejo E que foi o amor. O amor. Se a gente for ficar buscando, a gente vai achar vários. Sim. Mas o amor é o maior É o deles. que né? chama mais atenção, é o amor. É. Porque o amor a Deus, em primeiro lugar, levou ele a perdoar, né? É como ele diz lá, né? Ele Efraim, perdoou os né? inimigos dele, né? Que o Efraim, ele fala assim, Deus me fez esquecer, né? Sim. O amor fez com que ele esquecesse a maldade dos irmãos, né? E, assim, Traição, né? A traição é somente Deus, realmente, pastor. Que É difícil. Para você, é igual nós estávamos falando do estilhaço, né, do vidro, né? Quando quebra um vidro, é difícil se montar novamente. Sim. Então, se não for Deus,
E uma coisa interessante, pastor, é que Deus, ele faz ele esquecer. Só ele esquecendo é que ele prosperou, que é o segundo filho dele. Deus me fez esquecer. Quando vem o Efraim, que ele fala, Efraim significa isso. Deus fez me esquecer. Depois esquecer a minha aflição. E aí vem Manassés, Deus me fez prosperar. Prosperar aqui não é somente na questão financeira, a felicidade, né? A felicidade, ela veio depois que ele conseguiu esquecer a maldade dos irmãos. Que não foi pouca. Não. Que não foi pouca, né? Para quem não conhece a história aí, os irmãos do José tentaram matá-lo, quiseram matá-lo, depois desistiram de matar, aí venderam ele como escravo e falaram para o pai que ele estava morto, quer dizer, e esqueceram José lá por muitos anos. Eles mesmos acharam que o José estava morto, aí tiveram uma surpresa com uma grande fome no Egito, no mundo, e o José já era governador do Egito, pôde ajudá-los. E aí eles acharam o José, imagina a alegria e a tristeza do Jacó, já velho, sabendo que estava tantos anos amar. Eu creio que aquele pensamento do filhinho dele, que era o escolhidinho dele, né? O queridinho dele, ter morrido através de animais devorados, né? Eu imagino que ele até envelheceu mais rápido com aquilo, porque a tristeza seca os ossos. A angústia, né? A tristeza dentro do coração. E aí imagina ele descobrir que o homem está vivo e bem sucedido, né? Está vivo, rico, governando o maior país do mundo, quer dizer... Ele deve ter olhado para os outros filhos assim, né? Bom, se ele te perdoou, vou perdoar também, porque se não fosse isso... Entrar uma coça, né? Entrar uma coça agora. Meu Deus do céu. Então, o amor, né? A gente concorda. É o amor, porque mesmo perdoando, a Bíblia fala que quando ele viu seus irmãos, ele saiu. Ele foi chorar, ele chorou muito alto, a tal ponto que os soldados ali ouviram. Quer dizer, ali ele teve que realmente renunciar tudo ali e aprender a amar os seus inimigos. Sim, ali entrou o amor verdadeiro mesmo. É muito forte mesmo. Qualquer raiz que ainda tivesse de amargura, ele tirou ali. O amor quebrou. Encobriu toda a transgressão, como a Bíblia diz, né? Que coisa. Segundo a Bíblia, a pessoa traída tem o direito de terminar o casamento? O senhor já falou sobre isso. É o que nós estávamos conversando, né? É por causa da dureza do coração do homem, né? Sim. Deus, ele permite, não é a vontade de Deus, né? É uma permissão, né? Mas isso no caso de traição por ato sexual, né? Porque ele fala, o texto, eu até separei o texto aqui, o Mateus 5,32, é um dos textos que fala, né? Ele fala assim, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com ela, com a repudiada, também comete adultério. Então, somente em caso de prostituição que ele entende que esse repúdio é válido, digamos assim. É quebrada aquela aliança, né? Porque foi quebrada a aliança, e logicamente, aqui está falando da mulher, mas tanto a mulher quanto o homem, a mesma coisa. O princípio vale para os dois. Tem um livro que ele fala assim, o porquê do ímen, agora ele mudou, né, o nome dele, e ele fala sobre isso, né, no relacionamento, quando tem um relacionamento conjugal, é feito um pacto, uma aliança de sangue. Ali. É muito sério, né? É muito sério. É por isso que ele fala aí, né? Não se fala mais de virgindade em lugar nenhum, né? Essa palavra foi abolida, né? Pelo contrário, é motivo de chacota, né, hoje em dia. Motivo de chacota. Se eu vou falar isso, é motivo de chacota. Eu acho que eu nunca vou esquecer, eu pastoreando e uma irmã pediu para eu atender a filha dela, que era assistente social, e eu atendi. A filha dela queria fazer uma palestra lá na minha igreja para os meus jovens. Ela queria ensinar os meus jovens a ter um sexo seguro. Eu falei, mas eu ensino meus jovens a não ter. Ela falou, mas isso não existe. Eu falei, como é que não existe se eu ensino? Eu falei para ela... Né? Ficou anormal, né? Falei, desculpa, mas viria contra o que eu ensino, contra o que eu prego, contra o que eu estou ensinando aqui. Sim. Tá? Então, e é uma coisa que eles aprendem. Hoje é só abrir o celular e aprender, se quiser aprender. Mas eu não deixei fazer. Porque o errado se aprende em todo lugar, né? O errado é errado. Então, hoje em dia, realmente é motivo de chacota falar para que você se segure. E graças a Deus, eu tenho vários jovens na igreja
que estão casando entre eles. Olha, eu louvo a Deus. Mas esse é um tema, né, igual o senhor está falando, né, para a gente estudar, porque é uma coisa muito séria essa questão, Muito assim, séria, né? porque da virgindade. esse pacto de sangue não está existindo mais. Né? Eu não sei se o senhor chegou a ler esse livro, ele fala assim que cada vez que a pessoa tem um relacionamento, Sim, é feito um pacto com aquela pessoa, e tem que ser quebrado. Você vai tendo pacto, você tem outro, quebrou esse, fez outro, quebrou esse, fez outro, e você, daqui a pouco, você perdeu toda a sua... Aí não vai bem no casamento, né? E por isso a gente está vendo o casamento hoje... Destruído, os casamentos destruídos. E tem crente que está entrando nessa, tá? Bastante. Não é só pecador, não. Sim. Tem crente que está entrando nessa que, não deu certo, acabou, tá tudo bem. Casamento descartável. Que coisa séria, né? Eu mesmo acredito muito assim no casamento eterno, assim, né? Uma vez casado, né, a gente tentar levar até o final, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, nós vamos... eu também creio nisso, claro. Né? Nós vamos agora ao quadro Opinião. A pergunta de hoje é: você perdoaria uma traição? Vamos lá. Não, eu não tenho essa maturidade, porque eu acho que traição é uma falta de caráter. Tipo assim, se você tem coragem de trair a pessoa que tá com você, que dorme com você todos os dias, que é companheira, que tá com você, te ajuda em tudo, então pra mim a pessoa faz por querer. Não tem essa, foi fraqueza, foi erro, pra mim não tem. Não, porque simplesmente a pessoa não teve aquela coisa do senso, né? A pessoa não teve carinho por você, pela história ou qualquer coisa do tipo. É sacanagem mesmo, então não. Com certeza, absoluto. A pessoa que faz a traição, a pessoa que comete o erro, faz porque quer, porque desejou fazer. Senão, não faria. Então, pergunta-se a razão. São muitos os motivos emocionais, sentimentais, psíquicos. Enfim, a pessoa acaba tendo um deslize, comete um deslize e depois reflete, com base na conversa, a gente perdoa. Não, porque quem ama não trai, né? Não perdoaria. Porque eu acho que confiança é uma coisa que depois te quebra, fica difícil de recomeçar, né? De voltar atrás. Pô, já fui traído, não recomendo não, rapaziada. Não perdoem. Não volta com isso também, que não vale a pena não. Com certeza a pessoa que erra uma vez vai errar de novo, pô. Ainda mais traição. Você vai confiar num cara que te roubou? Não vai, pô. Então não volta. Então, você vê que a maioria tem dificuldade de perdoar, até porque é uma questão de decisão. A pessoa decide fazer ou não. Ela pode simplesmente falar que não faz. E você vê que muitos têm dificuldade com esse perdão aí, quando há traição. É muito complicado, né? Só Jesus para fazer a obra. É difícil, né, pastor? A pessoa, é igual que nós estávamos comentando, né? É só o amor de Deus realmente para perdoar. Como a senhora estava falando, né, pastora? Os dois lados, né? Sim, o casamento é uma via de mão dupla, né? Então, quando há uma traição, muitas vezes, vamos supor, se é o homem que trai, a mulher joga a culpa toda nele. Mas tem algo errado Mas ali. tem algo errado. E se a mulher que trai, também tem algo errado com o homem. Exatamente. Alguma coisa estava errada no casamento. Algum princípio foi quebrado antes dessa traição, muitas vezes a falta de respeito, a falta de consideração, é o homem tratar a mulher como vaso mais frágil, é a mulher respeitar o homem como cabeça da casa. Então, são várias... São princípios que a pessoa despreza, né? Exatamente. E aí pode culminar numa traição. Exatamente. Muitos podem não concordar, mas é uma realidade. É uma realidade. É via de mão dupla e nunca tem um erro só, um errado só. Sempre tem o outro, só que um, infelizmente, sucumbiu e traiu. Nós vamos agora chamar o X da questão. Vamos lá. X da questão de hoje. Qual mensagem deixar para aquela pessoa que foi traída, se divorciou e hoje não acredita mais em casamento? Olha, eu separei aqui e vou ler rapidinho para você que está passando por isso. Hebreus 12, 14 e 15 diz: segui a paz com todos e a santificação, busca Deus correndo, rápido, sem a qual ninguém verá o Senhor. Importantíssimo. Agora você tem a paz, você segue a santificação, você está bem com Deus. Aí ele fala: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, assim, o sentimento de ser traído é horrível, é péssimo, mas ali vai ser brotado, vai ser colocado nessa hora uma semente. Se você deixa ela brotar, vai ficar pior. Se agora está ruim, pode ter certeza, vai ficar pior. Então, disfarça logo isso,
perdoar não é voltar a conviver. Se a pessoa se arrepender, você sente que Deus te deu essa capacidade. Excelente, é vontade de Deus que voltem a conviver, se a pessoa realmente se arrepender, mas se não puder, tá bom. Mas aí você, então, tira isso do coração, a vida que segue, vai refazer sua vida, vai se levantar em nome de Jesus. Tá bom? Fica aqui o conselho, é o conselho que eu posso lhe dar. Não deixe a raiz de amargura brotar dentro do seu coração, tá? Hoje nós falamos aqui no Conexão de Traição e eu estive aqui com os meus amigos, o pastor Mário e a pastora Rosana, lá de Volta Redonda. Pastora Rosana, a senhora também tem um trabalho forte lá com as mulheres que vencem. Dê o seu, sei lá, o seu Instagram para as mulheres entrarem em contato com a senhora. O meu Insta é Rosana Alavarce, Rosana Alavarce, perdão. Estou dando já o e-mail, é Rosana Alavarce, você pode entrar lá. Tem alguns trabalhos que nós colocamos, nós estamos com um trabalho muito bonito agora no INJA, fazendo um trabalho ali com as mulheres, né, cometidas ali pelo câncer. Nós temos trabalho também nos asilos, né? E as mulheres estão lá, ativas, né? Temos ali a intercessão, todas as terças-feiras orando ali na nossa sede regional e tem sido uma bênção, pastor. Elas têm se despertado para fazer a obra de Deus. Que bom. Procure então a pastora Rosana, você, mulher que precisa de ajuda, tá bom? E você vai ter o endereço agora, porque o marido dela, o nosso pastor, amigo pastor Mário Célio, ele é o nosso líder regional em Volta Redonda. Seu endereço e horários para as pessoas te procurarem, pastor. Nós estamos ali na Avenida Getúlio Vargas, 957, lá no centro de Volta Redonda. Quarta e sexta, 7, 9, 2, 5 e 7 da noite e domingo, 8, 3 e 18. Está sendo uma bênção. Eu convido a todos ali de Volta Redonda do Sul Fluminense. Graças a Deus. Foi um prazer tê-los aqui. Prazer é no nosso. Conexão mais uma vez, tá bom? Pastor. Glória a Deus. Olha, Rua Coronel Tamarindo, 2030 é o meu endereço. Todo domingo, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. Muito especial. Quarta e sexta, 8, 14 e 19 horas. E não esqueça de fazer a inscrição no nosso canal no YouTube, tá? Conexão-Pastor Ednilson Lima. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo Conexão.